Olhando para as batalhas de Zoro versus King e Sanji versus Queen, podemos observar a grande evolução dos dois. Mas o que chama mais atenção mesmo é essa virada que a luta do cozinheiro contra a calamidade da peste teve. O que levantou muitos fãs de One Piece a questionar: será que Sanji está mais forte do que Zoro? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, seguimos aqui com o nosso professor de Ohara, a nossa edição 43. Semana passada não teve, né, porque a gente teve que falar sobre um certo hack do rei, de um certo rei digno dos atiradores. Mas já estamos aqui de volta e é claro que você deixou a sua pergunta pra gente responder aqui no nosso quadro. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa pra gente debater e discutir por aqui. O André VIP já começa aqui trazendo uma pergunta bem interessante sobre o Sunny. Fala, LP, será que no final do arco de Wano teremos uma batalha naval, Sunny, Frank, Jinbei e Chopper versus governo mundial? Professor de Ohara 43. PS, convenci aquele amigo a assistir One Piece. Ele já tá em Arlong Park. Os sonhos de um homem não têm fim. Literalmente mais um convertido. Se já tá em Arlong Park, provavelmente deve ir aí aos trancos e barrancos. Mas na verdade, se fazem pelo menos 3 semanas, 4 semanas que você mandou essa pergunta, ele já tá avançado, né? Eu acho que o começo de One Piece tá um mês, né? Um mês para chegar em Arlong Park. Tá no bom tamanho realmente, porque o começo demora para engrenar, né? Mas vamos à pergunta. Não, eu não acho que vai sobrar pro Sunny, não vai ter Frank, Jinbei, Chopper, os caras vão estar totalmente esgotados, exaustados para lutar ali contra o governo mundial. Exaustado? Exaustado foi tenso, né? Mas eles vão estar exaustos ali para lutar contra o governo mundial. Sobra quem? Sobra o bando da Big Mom, né? Então só lembrando que vai estar um caos, né? O próprio, ali a gente ouve ali o Rob Lucci falando que é para prender todo mundo. É para prender o Luffy, é para prender o Kaido, é para prender ali a Robin. Então o bando da Big Mom ainda tá lá embaixo. E eu acho que é eles que vão derrubar geral. Porque não é possível que todos os filhos da Charlotte vão estar ali embaixo pra nada. Vão estar ali em um ano pra não fazer nada, servir apenas de alívio cômico? Não, o Oda tem um caminho pra eles e eu realmente pensando, analisando sobre toda essa situação, eu acho que eles não vão nem conseguir subir a cachoeira e aí ali os filhos da Big Mom vão servir como algum tipo de situação pra poder bater de frente com o governo mundial. Porque se eles chegarem lá em cima e a Big Mom estiver derrotada, Kid, Law estiverem realmente exaustos, Luffy, Kaido, né? O Luffy já ter derrotado o Kaido e o Luffy completamente exausto, todos os Mugiwaras também completamente exaustos, eu acho que o governo mundial vai prender todo mundo, vai passar ali a peixeira em todo mundo. Só que com o bando da Big Mom lá embaixo, as coisas ficam mais ainda interessantes. E o que remete coisas ainda mais legais para o final desse arco de Wano. O Felipe Souza então traz uma pergunta bem legal aqui sobre o Shanks. Olá, LP, quais são suas expectativas para os poderes do Shanks? Professor de Ohara 43. Felipe, quando você trouxe essa pergunta, eu falei, caraca, isso aqui dava para render até um vídeo, né? Dava para fazer até mesmo um vídeo sobre todos os poderes do Shanks. Mas, cara, eu acredito que o Shanks, ele tem 4 coisas, né? E na quinta coisa que eu vou falar que mais chama a atenção. A primeira coisa que o Shanks ele basicamente tem, né, é o hack da observação avançada, né? Ele literalmente, eu acho que é o cara que consegue mais ver no futuro de qualquer outro personagem na obra, né? A gente teve um exemplo claro ali do Katakuri, né, que conseguia ver vislumbres do futuro, por isso conseguia desviar ali dos golpes do Luffy. Ele também tem o hack do armamento avançado, né, que pode realmente fazer com que ele consiga lutar contra os seus adversários de igual para igual e poder remeter o hack por todo o seu corpo já remete ali uma força completamente implacável.
E é claro, né, um hack do rei avançado também, para que o personagem pudesse ser ali, acabar com qualquer inimigo aleatório e ao mesmo tempo seguir num ritmo para se tornar um certo tipo de rei. Agora, que rei que o Shanks quer se tornar, né? Se ele tem um hack do rei, se ele tem essa observação, o que ele quer se tornar? Ele quer se tornar também o rei dos piratas? Ele quer atingir Laugh-Tale? Qual é o objetivo do Shanks nessa linha toda que também remete a um tipo de situação para um vídeo também? Então a gente também tem a outra colocação, que é que ele é um espadachim nato, né? Falava que ele batia de igualdade com o Hawks, e a gente viu como o Hawks destruiu o Zoro lá no comecinho com apenas uma espadinha de passar manteiga, né, no pão. Então já demonstra um certo nível de poder do Shanks também. Mas o que eu acho que chama a atenção do Shanks é que ele, pra mim, é um Garp. Ele é literalmente o Garp mais novo. A gente sabe que o Garp, ele só não se tornou ali nas posições maiores da marinha, né? Se eu não me engano é almirante. E basicamente ele só não chegou nesse objetivo porque senão ele ia ser imediato ali do governo mundial. E ele não queria isso. Ele não iria se sujeitar a essa situação de ser comandado por um Tenryubito. Então por isso que o próprio Garp não chegou a esse objetivo. Mas eu vejo o Shanks com essa situação de um cara que não tem uma Akuma no Mi, mas que consegue ali usufruir dos 3 hacks e ao mesmo tempo conseguir até mesmo ser um tremendo espadachim, coisa que o Garp não conseguiu ali ou não quis seguir, já que o Garp é na base da porrada e na trocação de soco limpo, né? E aí tem essa diferença entre os personagens, na qual eu coloco ali o próprio Shanks com um certo nível de vantagem. Então, quando a gente ver o Shanks em ação, a gente vai poder realmente comparar o Garp também em seu alto nível, né? Numa situação na qual todos os seus poderes um dia foram utilizados. O Carlos Eduardo traz uma pergunta sobre o Joy Boy e sobre a sua colocação na história. LP, até agora em One Piece ouvimos muito o nome Joy Boy, mas afinal, quem ele foi? Professor de Ohara 43. O Carlos chamou de Johnny Boy, entre aspas, né? Não sei se é uma piada interna no fandom, mas basicamente eu conheço como Joy Boy, né? Então eu corrigi aí pra Joy Boy, não sei se foi uma piada interna, mas enfim. Cara, o Joy Boy, ele é uma característica, pelo menos eu enxergo isso, ele é uma figura, uma representação e um nome colocado para um propósito, né? Então, basicamente, o Joy Boy, eu acredito que é uma estrutura de afiliação, de se autodenominar como alguém que está herdando aquela vontade. Que vontade? A vontade da liberdade. A gente teve isso com esse tal Joy Boy, essa primeira figura que talvez criou todo esse caos que nós estamos vivendo em One Piece nesse exato momento. Tivemos também com o Roger dizendo que chegou muito cedo para tal situação, para tal coisa. E nós também tivemos ali as construções sobre o fato de que o Luffy agora é a representação dessa figura, ou pelo menos é o que a gente acredita, né? Eu tô com uma teoria realmente para destrinchar, eu vou dar uma pesquisada melhor sobre os passados ali do Oden, que eu tenho um outro personagem, uma outra construção para saber quem é ou quem possivelmente pode ser essa figura do Joy Boy. A Mugiwara trouxe uma pergunta bem interessante sobre lá do começo de One Piece. O Hakai ali de Brogy e Dory no pré-time skip foi o hack do armamento avançado? Se sim, você acha que eles podem ferir Kaido com esse ataque? Professor de Ohara 43, acho que ela quis dizer ali o hack, né? Mas sim, eu acredito que foi uma espécie de hack, né? O Oda já meio que mensurou que ele tinha uma ideia sobre o que era o poder do hack. Não dá realmente para ter uma certeza se ele tinha ou não, porque ele poderia ter apresentado para nós resquício desse poder desde o começo da obra, mas meio que tipo assim, ele tinha uma ideia, mas não uma característica completamente sobre este poder, né? Já foi remetido isso e a gente sabe que
quase é um furo, né? Quase é um furo. Eu acho que esse é o maior questionamento ali de One Piece, né? Sobre a construção do hack e a forma como demorou para ser apresentado de uma forma muito bem fundamentada, como a gente tem sobre o hack hoje em dia. Mas sim, eu acredito que é o hack avançado ali, o hack do armamento, mas não acredito que feriria ali o Kaido, mas sim, na verdade, é o Ryu que tem essa capacidade de ferir o Kaido, né? O corpo do Kaido, ele é muito espesso do lado de fora e o Ryu, ele consegue aplicar golpes do lado de dentro, internamente. Mas o hack avançado, né, do armamento, ele não consegue ali aplicar um golpe de uma forma muito bem construída como o hack do rei consegue fazer, como a gente conseguiu vislumbrar ali o Luffy em sua batalha contra o Kaido. Então, eu acredito que só o hack do armamento não seja capaz para ferir o Kaido, assim como o Oden teve a capacidade. Como o Oden acabou fazendo, ele mistura ali, ele mescla a técnica conhecida como Ryo juntamente com seu hack do rei para ferir o Kaido utilizando a Ema. Então, os dois grandes lá, os dois gigantes, não seriam capazes de ferir o Kaido, não. O Roberto Gabriel de Jesus traz uma pergunta aqui que foca na In-sama. Salve, LP! Você acha que In é uma mulher ou homem? Aposto minhas fichas que a mesma é uma mulher. Qual é a sua opinião a respeito, professor de Ohara 43? Analisando toda a sombra que In-sama aparece, né, pelo menos quando ela tá segurando ali os cartazes e tá lá ali o cartaz do Luffy, tá também ali da Vivi, de vários outros personagens, se eu não me engano do Bug também tá no meio ali, e todos esses personagens ali sendo analisados por In-sama, vislumbrando essa sombra dela ali, parece ser uma mulher. Porque se fosse um homem, todos aqueles vestimentos, né, que estaria, não faria um pouco de sentido, né? Já que basicamente se remete ou parece se lembrar uma aparência, né, uma roupa de uma noiva, né? Parecia ali uma forma como uma princesa se vestia antigamente, né? Então, se fosse para apostar em algo, eu apostaria também como uma mulher, né? Isso seria mais interessante porque provavelmente conectaria toda uma rivalidade monstruosa com Joy Boy. E a forma também como que essa princesa ou como essa In ou esse In está viva até os dias de hoje. O que remete claramente sobre um controle total ali em volta do governo mundial. E o filho da LP traz a pergunta que leva o título desse vídeo e eu espero que não seja o caos nos comentários. LP, acha que o Sanji está mais forte que o Zoro? Professor de Ohara 43. Eu acredito, né? Vamos pensar friamente antes de dar a minha resposta final, né? O King, ele é o personagem mais forte ali que está como subordinado do Kaido, né? Isso para mim já é uma grande colocação, porque na verdade a gente tem como a referência ali das cartas do baralho, né? King, Queen e Jack, né? O Jack até mesmo fala como valete, né? Servido ali como valete. E toda essa construção dos personagens coloca o King como o mais forte das calamidades, né? Até mesmo o Queen respeita ali o comando e a forma como o King remete ali aos seus pensamentos. Então já demonstra que o King é o mais forte das calamidades e é claramente colocado ali também para o Zoro ter um certo tipo de desafio muito maior. Mas isso tira ali as características do Sanji nessa batalha? De forma alguma. Isso só dá realmente evidência para a força ali do Sanji, que conseguiu realmente evoluir os seus poderes e entender que ele pode utilizar até mesmo as suas características naturais para poder ajudar o Luffy a se tornar o rei dos piratas. Isso é muito interessante porque coloca o Sanji em um outro nível, em uma outra situação para utilizar esses poderes. E ele até mesmo disse no capítulo 1034 de que ele ainda não alcançou o seu limite, de que ele ainda tem muito para evoluir e que ele pode alcançar fogos maiores. Então, vislumbrando todo esse impacto, eu acredito ali até ver o hack do rei avançado do Zoro em batalha, que analisando o capítulo 1034, o Sanji está um pouquinho à frente. Ele está um degrau acima ali do Zoro, mas no final ali de um ano, provavelmente os dois vão estar empatados.
no lugar aonde eles devem estar, né? Sempre ali, os dois nessa comparativa de uma forma bem construída. Eu não sou Sanji Tarde, eu não sou o Zoro Tarde, por mais que eu gosto muito mais do Zoro do que também ali do Sanji, mas basicamente quando é para analisar o One Piece, eu tento tirar o meu lado de fã dos personagens para realmente ver qual que é a minha característica e ver as suas forças de poderes. Então, olha só, eu estou até mesmo colocando o Sanji hoje no capítulo 1034 um degrau acima do Zoro. Mas vai vir o 1035, 1036, até o 1040, o Zoro provavelmente já vai ter utilizado o hack do rei avançado e já vai estar ali pelo menos no mesmo nível que o Sanji.